Seja muito bem-vinda a essa aula. Meu nome é Alessandra Luizari e hoje eu vou te ensinar 5 passos para você garantir que os seus filhos cresçam emocionalmente saudáveis, preparados para enfrentar os desafios aí da vida adulta, mais conectados com você e mais felizes. E se você continuar comigo até o final dessa aula, eu preparei uma surpresa para você. E se o seu filho tem o déficit de atenção ou algum transtorno de comportamento, eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa surpresa, então fica comigo até o final, ok? Que menina nunca sonhou em viver uma daquelas cenas de cinema onde tem uma mãe feliz, uma família feliz, né? E a mãe brinca com as crianças e joga a criança pra cima e se joga no chão e eles estão felizes, com uma alegria que é contagiante. Você sonhou, o seu dia chegou, você se tornou mãe, você se tornou pai. Só que, na verdade, agora que seus filhos já cresceram, você pode acreditar que foi iludido, que aquela cena maravilhosa de cinema só existe mesmo lá dentro do cinema, porque o que você vive dentro da sua casa é completamente diferente. São cenas de muita birra, muita manha, muita briga, pouco entendimento e menos ainda paz, não é verdade? E é por isso que você tá aqui, mas fica tranquilo que é justamente esse cenário que eu tô aqui pra te ensinar a mudar, certo? Eu sei que lá no fundo você deve ter aquele sentimento, aquele medo de ser mais uma mãe, mais um pai, que é quando os filhos crescem, vem aquela famosa frase, né? Onde foi que eu errei, né? É verdade que educar, né, é uma arte, os filhos eles não vêm com caixinha, né, de instruções, com manual de instruções, mas existe sim um caminho que já foi testado e aprovado por mais de 300 mães só dentro do programa Reconectando Pais e Filhos, que você vai conhecer daqui a pouquinho. Você como pai, como mãe, com certeza sonha em ver o seu filho crescer e ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem resolvida com ele mesmo e principalmente uma pessoa feliz. É ou não é verdade? Eu também sou mãe e eu sei o quanto é frustrante a gente olhar para os nossos filhos e de repente perceber que na verdade a gente não tá fazendo a coisa lá muito certa. Eu também vivi isso, por isso eu entendo a sua dor. Mas antes de falar propriamente dos 5 passos, que é por isso que você tá aqui, eu queria só trazer um dado muito interessante e na verdade muito alarmante da ONU. A ONU, Organização Mundial das Nações Unidas, ela prevê que até 2020, 50% da população mundial vai sofrer de algum transtorno emocional. 50%, gente, é metade da população. Se não sou eu, é quem tá do meu lado. Pode ser o meu marido, pode ser a minha esposa, pode ser o meu filho. Uma pessoa que desenvolve um transtorno emocional, como uma ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico, é uma pessoa fraca e despreparada psicologicamente e emocionalmente. E quem você acredita que é responsável por preparar essas pessoas, né, as pessoas, para que elas cresçam emocionalmente saudáveis e não desenvolvam esses traumas e não desenvolvam esses transtornos? Você como mãe, quem você acredita que é responsável pelo crescimento emocional do seu filho? Os avós? A escola? Quem você contrata para cuidar do seu filho enquanto você está trabalhando? Ou será que é você? É claro que as pessoas que te ajudam a cuidar do seu filho e a escola, elas têm um papel muito importante na educação emocional do seu filho. Mas eu te garanto que 80% da influência emocional que está sobre ele vem de você. E somando, né, todos os outros influenciadores, dá lá seus 20%. Então a sua influência como mãe, como pai na vida do seu filho é muito grande e a gente não pode descartar isso. E se nós estamos criando uma sociedade emocionalmente doente, isso significa que algo de muito errado nós, mães, estamos fazendo dentro de casa com os nossos filhos. E uma maneira fácil de você perceber aí se está indo pelo caminho certo ou não, se você está criando seus filhos de uma maneira emocionalmente saudável ou não, é avaliar o comportamento que eles têm dentro de casa. Crianças que são manhosas, birrentas, desobedientes, muito caladas,
normalmente são crianças despreparadas emocionalmente, crianças que não sabem lidar com frustrações e por isso estão propensas a desenvolver sim, hoje ou num futuro, algum transtorno emocional. E é pura ilusão você acreditar que a maneira como eles forem crescendo, eles vão aprendendo, Alessandra. Eles vão aprender se alguém ensinar. E se esse alguém não for você, pode ser que a vida ensine eles sim. Mas se a vida ensinar, você pode ter certeza que ela vai ensinar da pior maneira possível ou simplesmente não vai ensinar. E o seu filho, infelizmente, vai fazer parte daquela estatística dos 50% que sofrem aí de algum transtorno emocional. A melhor pessoa para ensinar o seu filho é você, porque você é a única pessoa que vai conseguir combinar amor com o ensinamento em si. E esses 5 passos que você vai aprender então agora, eles foram criados, eles foram estruturados quando eu percebi que a maioria dos meus clientes traziam bloqueios emocionais da infância. Vinham de uma relação turbulenta com os pais, de um TDAH não diagnosticado ou, quando diagnosticado, não bem trabalhado. Então, vamos lá. O primeiro passo para a gente garantir então, né, esse emocional saudável dos nossos filhos é justamente a gente suprir algumas necessidades emocionais que os nossos filhos possuem. Todas as pessoas possuem 5 necessidades emocionais. 5 necessidades emocionais que são como se fossem necessidades básicas também. A gente tem algumas necessidades fisiológicas, como por exemplo, beber água, comer, ir no banheiro. A gente tem algumas necessidades básicas fisiológicas e a gente também tem algumas necessidades básicas emocionais que, se não supridas, podem causar traumas e bloqueios que vão atrapalhar a gente para o resto da vida. Então, quais são essas 5 necessidades emocionais? Primeiro, necessidade de pertença. Necessidade de se sentir pertencente a algum grupo, de me sentir acolhido, querido, amado em algum lugar. E, de preferência, né, que esse lugar seja dentro da minha casa. Necessidade de autonomia. Necessidade de autonomia significa necessidade de fazer as coisas sozinho, necessidade de tomar decisões sozinho, necessidade de fazer as próprias escolhas sozinho, necessidade de expressar, né, as emoções com segurança, sem aquele medo do que o outro vai pensar, sem ficar preocupado se eu sou menino, né, se eu chorar vão achar que eu não sou macho, vão achar que eu não sou homem suficiente. Necessidade de limites com afeto. Necessidade de ter limites mesmo. E esse limite para a criança significa a zona de segurança dela. 5 necessidades emocionais eu falei para você e esse é o primeiro passo que a gente tem para conquistar a saúde emocional dos nossos filhos. Então, esse primeiro passo ele vai impedir, na verdade, de traumas e bloqueios emocionais serem instalados dentro da cabecinha dos seus filhos. Né? E aí, sem esses traumas e sem esses bloqueios, eles vão conseguir seguir aí com o percurso da vida com muito mais leveza, com muito mais facilidade. Qual é o segundo passo, Alessandra, para a gente conseguir garantir então que os nossos filhos cresçam aí, né, preparados para os desafios da vida adulta? O segundo passo é a gente entender quais são os comportamentos normais das crianças e dos adolescentes, né, em cada etapa da vida. Como lidar com cada situação, fazendo com que eles extraiam a melhor experiência, o melhor aprendizado de cada uma delas. Né? Esse é justamente o segundo passo. Por exemplo, a birra. A birra, ela nasce lá com 2 anos de idade e a criança, ela começa então a entender que ela não é mais extensão do pai e da mãe. Ela é uma pessoa separada, ela é uma pessoa única. E ela começa então a querer expressar as suas vontades, né? E ela faz isso através da birra. Ah, Alessandra, mas então eu tenho que deixar meu filho fazer birra? Não! Você tem que ensinar ele a lidar com isso, a extrair desse momento de birra. Toda criança vai fazer birra, né? Nessa fase aí dos 2 anos. Mas você precisa ensinar ela então que, olha, é muito legal que você está descobrindo que você
pode sim ter as suas próprias escolhas, que você pode sim fazer o que você quer, conquistar o que você quer. Você não é uma extensão da mamãe, você é outra pessoa. É muito legal você estar descobrindo isso, mas olha, não é desse jeito que você vai conseguir. Não é com a birra que você vai conseguir o que você quer. Existem outros caminhos. E aí você vai mostrar esses outros caminhos, essas outras opções para o seu filho, e ele vai começar a entender que então a birra não é a melhor solução. Porque quando ele faz birra, ele pode até conseguir o que ele quer, mas ele também deixa o pai e a mãe muito irado, e isso traz outras consequências ruins. Quando ele então faz de uma outra maneira, os resultados são melhores, e a criança ela vai aprender por erro e acerto, erro e acerto. Errei, não vou tentar fazer de novo. Acertei, vou manter então dessa maneira aqui. E assim, em cada etapa da nossa vida, a gente tem um momento de frustração que a gente precisa ajudar os nossos filhos a lidarem com esse momento. Extrair então dele o melhor aprendizado para que não sejam criados traumas e nem bloqueios emocionais dentro da cabecinha deles. E qual é o terceiro passo então, Alessandra? O terceiro passo é desenvolver a sua liderança como mãe, como pai. Liderança, quando eu falo de liderança, é a gente alcançar o último estágio da liderança. Existem 5 estágios na liderança e o primeiro deles é onde não existe, na verdade, liderança nenhuma. Ele é apenas uma hierarquia, onde o meu filho ele me obedece só porque eu sou o pai, só porque eu sou a mãe. E é muito típico quem está nesse estágio, dizer frases do tipo: vai me obedecer porque eu sou sua mãe, ponto final. Vai me obedecer porque eu sou seu pai. Vai me obedecer porque senão você vai ficar de castigo. É a imposição da autoridade, né? Essa imposição da autoridade, na verdade, não existe liderança nenhuma neste patamar, mas o que você precisa fazer é alcançar o 5º estágio da liderança. O 5º estágio da liderança é aquele estágio onde o seu filho ele te segue porque ele escolheu você para ser líder dele. Um líder a gente escolhe, né? A gente não simplesmente nasce seguindo alguém, a gente escolhe quem a gente quer seguir. E nesse estágio então de liderança, o seu filho ele passa a te admirar e ele passa a ele mesmo querer fazer as coisas que você diz para ele fazer. E nesse estágio, então, a desobediência ela passa a não fazer o menor sentido para ele. E então ele começa a te obedecer involuntariamente, sem nem pensar naquilo, né? Não é uma obrigação, não é uma imposição. Eu quero fazer. Você conhece alguém no seu trabalho ou na sua família que é uma pessoa que você admira muito e essa pessoa, quando ela te dá algum conselho, você segue de olhos fechados porque você confia nessa pessoa e você sabe que de alguma maneira ela sempre sabe o que ela tá falando e quando você segue o conselho dela sempre dá certo. Conhece alguém assim? Essa pessoa de alguma maneira exerce uma influência de liderança sobre você. E é justamente essa liderança que eu quero ensinar você a desenvolver. O próximo passo é justamente então a gente descobrir quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver ou melhorar ou simplesmente tomar consciência que eu já tenho para me tornar um líder dos meus filhos, para alcançar então o 5º estágio da liderança. Cada estágio da liderança tem as suas habilidades que precisam aí ser desenvolvidas. Se eu já sei quais são os 5 estágios da liderança, se eu já sei quais habilidades eu preciso desenvolver para chegar no último estágio, o que eu vou fazer agora? Eu vou planejar essa minha evolução passo a passo. Eu vou listar então todas essas habilidades que eu preciso desenvolver, todas as habilidades que eu preciso melhorar, porque às vezes eu já tenho, né, algumas dessas habilidades, só preciso dar uma melhoradinha aí nelas. Então eu vou planejar passo a passo as minhas ações para que eu consiga então desenvolver cada uma dessas habilidades. E a gente vai planejar também o desenvolvimento das necessidades emocionais, né, dos nossos filhos. Então eu já sei, conhecendo as necessidades emocionais, eu já sei quais eu supro dentro de casa, quais não. E então eu vou também planejar novas ações, pequenas ações, para que eu consiga, num passinho de cada vez, alcançar, né, e suprir então todas essas necessidades emocionais.
Mas, Alessandra, então você está falando de mudança de comportamento? Sim, mudança de comportamento, mudança do seu comportamento. Porque a partir do momento que você mudar o seu comportamento dentro de casa, vai ser uma consequência os seus filhos mudarem o comportamento deles também. Porque se os filhos são espelhos, né, dos pais, isso é uma mera consequência. Alessandra, mas e aqueles comportamentos que eu não consegui mudar? Ah, eu sei que de repente eu tenho que falar todo dia pro meu filho que dar um parabéns pra ele, ou falar que ele tá indo muito bem, e eu não sou assim, eu não sou de falar, sou uma pessoa calada. Esses comportamentos que eu não consegui, eu sei que eu tenho que fazer, mas na prática não tá funcionando. Esses comportamentos que você não conseguiu mudar sozinho, então a gente vai precisar entrar com uma reprogramação emocional. O que é uma reprogramação emocional? É um conjunto de ferramentas, de técnicas, onde a gente consegue atingir o nosso subconsciente. Lá dentro do subconsciente a gente muda uma chavinha, para que eu consiga começar a agir da maneira como eu quero agir, né? Porque se a gente não consegue mudar somente racionalizando aí sobre a situação, somente trazendo, né, para o consciente, então a gente precisa mudar isso lá no nosso subconsciente. O nosso subconsciente é nele onde estão armazenadas todas as informações que fazem a gente agir de forma automática. Por exemplo, coloquei a mão em algum lugar que está muito quente. O que a gente faz? Tira a mão rápido. Foi uma ação inconsciente, foi uma ação subconsciente. Por quê? Porque eu já sabia em algum momento que se eu colocasse a mão ou deixasse, né, a minha mão num lugar muito quente por muito tempo, eu ia queimar minha mão. Então, essa informação já está armazenada lá no meu subconsciente e me fez agir de forma automática, então, para que eu me livrasse, né, então, do meu problema. Sempre é assim. Então, a gente vai trabalhar lá no subconsciente para que essas dificuldades aí sejam superadas, e eu vou te ensinar a fazer isso. Nessa reprogramação emocional vai ser justamente a sua oportunidade de conseguir novos hábitos, de conseguir novos comportamentos, tudo de acordo com o que você deseja conquistar. E como eu já tinha falado, né, anteriormente, uma vez que você conquista novos comportamentos, novos hábitos, isso se estende aos seus filhos e é justamente aí que a transformação acontece. Mas tem um último passo, né, que é justamente a gente identificar e resolver aquelas crenças ruins que eu tenho a meu respeito. E de novo, quando eu falo crença aqui, não estou falando de religião, são coisas que eu acredito a meu respeito, né? E que me impedem então de agir como eu gostaria de agir. São pensamentos do tipo: eu não nasci para tal coisa, eu não posso aquilo, eu não consigo isso. São pensamentos, são crenças, são coisas que eu acredito, mesmo sem perceber muitas vezes, mas então são coisas que eu acredito sobre mim e que me impedem, elas me travam, elas me bloqueiam. Então, se eu tenho uma crença do tipo: eu não nasci para ser feliz. Se eu acredito que eu não nasci para ser feliz, embora às vezes eu nem saiba que eu tenha essa crença, né? Mas se eu acredito nisso, eu nunca vou conseguir ser feliz. Por quê? Porque eu simplesmente não consigo fazer alguma coisa que vai contra aquilo que eu acredito. E aí o Henry Ford, né, o criador aí da Ford, ele já dizia que se você acha que você consegue ou se você acha que você não consegue, em ambos os casos você tá certo, porque o que vale na verdade é aquilo que você acredita a seu respeito. Então esse é um passo que é complementar, né, ao passo anterior, onde a gente vai aqui também, a gente vai descobrir quais são essas crenças que estão travando você de conseguir agir como você quer agir, e a gente vai conseguir então, sabendo, né, todas as habilidades que eu preciso ter e tirando essas crenças ruins aí que me atrapalham de conquistar essas habilidades, a gente vai então conseguir conquistar e você vai conseguir ser a mãe, o pai que você tanto queria ser. Alessandra, mas como então que eu vou colocar em prática esses 5 passos? Você não deu muitos detalhes aqui de como a gente fazer isso na prática. Realmente não conseguiria dar muitos detalhes de como fazer tudo isso na prática simplesmente em uma aula. Mas eu quero te convidar então para conhecer o programa Reconectando Pais e Filhos, que é lá dentro desse programa onde eu ensino
passo a passo, né? Aqui a gente já viu 5 passos, mas passinho por passinho, o que você precisa fazer dia após dia para colocar esses 5 passos em prática. Dentro do programa, então, você vai ter os módulos, onde você vai aprender esses 5 passos, e você vai ter acesso também a 5 aulas gravadas, 5 aulas de reprogramação emocional que foram feitas ao vivo. Então é como se você estivesse passando por uma sessão terapêutica comigo, mas vai ser gravado, e você vai poder então seguir ali tudo que eu tô falando, fazer essa reprogramação emocional com você, e todas as ferramentas que eu usar em cada uma dessas aulas eu vou ensinar também no final, né, de cada aula, a você aplicar com os seus filhos, para que você também consiga reprogramar as emoções deles sempre que necessário. O conteúdo, né, módulo por módulo, mais detalhado, você pode ver aqui embaixo, na descrição desse vídeo, junto aí também com todas as aulas bônus, o que é falado, o que é feito em cada aula de reprogramação emocional. E se tudo isso que eu acabei de falar para você fez sentido, se você já percebeu que esse é o caminho que você precisa percorrer para alcançar o coração dos seus filhos e garantir que eles cresçam emocionalmente saudáveis, preparados para enfrentar os desafios da vida adulta e mais felizes, então você já está pronto para clicar no botão aqui embaixo e fazer a sua inscrição para o programa Reconectando Pais e Filhos. Clicando no botão abaixo, então você vai ter acesso a todo esse conteúdo que nós acabamos de falar. E não se preocupe que dentro do curso você vai ser instruído de como fazer para extrair o melhor, né, desse curso, de todo esse conteúdo que você vai ter acesso. Mas se você ainda tem dúvida e se você ainda está se perguntando se esse curso é mesmo para você, então fica aqui comigo que eu vou tirar algumas dúvidas das mais comuns aí para você. De repente você está se perguntando se funciona, mesmo se eu não tiver tempo, Alessandra? Sim, o fato das aulas serem gravadas te permite assistir de qualquer lugar que você esteja, no carro, limpando a casa, no caminho para a faculdade, qualquer lugar que você esteja, que você tiver acesso à internet, você pode assistir os seus vídeos, as suas aulas. Não precisa assistir a mesma aula direto, você pode pausar e voltar daquele mesmo ponto que você parou quando você for continuar. Então sim, mesmo se você não tiver tempo, esse curso é para você. Mas Alessandra, e se eu não tiver num bom momento? Eu não tô num bom momento para fazer esse curso. Bom, se você não está num bom momento, então eu diria que esse curso ele veio na hora certa para você. Por quê? Porque você vai ter aqui ferramentas que vão te ajudar a passar por esse momento difícil que você está vivendo com muito mais segurança, com muito mais confiança e tendo a certeza que você não está mais sozinha nessa sua jornada de mãe, nessa sua jornada de pai. Você vai poder, a partir de hoje, contar comigo, com a minha assistência pessoal e do time Reconectando Pais e Filhos, né? De todas as mães aí que já passaram também por esse curso, que estão disponíveis também para trocarem experiências e ajudar você no que for preciso. Alessandra, mas na verdade meus filhos não me dão trabalho. Será que eu preciso fazer esse curso? Bom, se os seus filhos já são adolescentes e você percebe que eles são pessoas muito centradas, que sabem o que querem para a vida deles e são pessoas persistentes, resilientes, o suficiente para não se deixar abalar por nada nessa vida. Eles sabem extrair bons aprendizados das situações ruins, né, que eles passam, e eles veem você já como essa mãe líder que a gente falou. Eles te obedecem sem questionar muito, eles já escolheram seguir você e eles são compreensivos quando você diz que sim ou diz que não, né? E você sabe, então, você pode ter certeza, então, que você já encaminhou seus filhos corretamente, né? Que você está, sim, no caminho certo. Nesse caso, o curso não vai ter nenhuma valia para você. Mas se os seus filhos ainda são crianças, ou mesmo que eles já sejam aí adolescentes e você percebe que não tem 100% de controle dessa situação, então, sim, o curso é para você. Alessandra, mas eu tenho receio de não conseguir fazer por ser online, eu não tenho muita intimidade com a internet. Pode ficar tranquila, porque o curso ele é muito fácil de você acessar. Você vai fazer o seu login, vai entrar lá com o seu e-mail, com a sua senha, vai escolher a aula que você quer assistir
vai clicar em assistir e pronto, vai assistir. É simples assim. E lá dentro da plataforma você vai poder acompanhar o seu próprio desempenho. Cada módulo vem com uma tarefa, você vai poder me enviar a tarefa lá mesmo dentro da plataforma. É super prático. Alessandra, eu acho que eu até consigo então assistir por ser pela internet. Na verdade, você pode ser daquele tipo que não tem problema nenhum com a internet, mas eu tenho um receio de que eu não vou conseguir fazer essas aulas porque é muita coisa, né? Será que eu vou conseguir assistir tudo isso? Aí eu te digo, pode ter certeza que sim, você não vai ter um prazo para cumprir tudo isso. Você vai fazendo justamente conforme você for conseguindo. E à medida que você for aplicando isso dentro da sua casa e vendo os resultados que você está tendo com os seus filhos, eu te garanto que você vai ficar ansiosa para fazer a próxima aula. Então não se preocupe com essa questão de que, mas será que eu vou conseguir concluir? Eu só tenho um mês para fazer. Não, você não tem só um mês para fazer. O curso tem acesso vitalício para você. Alessandra, mas o meu filho, ele tem TDAH. Ou ele tem TOD, ou ele tem algum outro transtorno, né, de comportamento, ou até uma dislexia. Será que esse curso é para mim? Se o seu filho ele tem algum transtorno de comportamento ou de aprendizado, eu diria que esse curso é para você ainda mais do que para qualquer outra mãe, qualquer outro pai. Por quê? Uma criança que possui algum transtorno de comportamento, ela precisa, antes de mais nada, de compreensão. Ela precisa de aceitação, não só por parte dos pais, mas por parte dela mesma. Ela precisa ter clareza, né? Ela precisa ter compreensão deste transtorno, o que esse transtorno traz de limitações para ela, e ele também precisa ter clareza das coisas que ele consegue fazer, né? E o que vem desse transtorno e o que não vem, que de repente é só uma preguiça ou só uma falta de vontade de fazer. Tendo clareza, né, e essa aceitação das limitações e das superações, tudo fica muito mais fácil. Bom, mas então o que este curso não é? E para quem ele não é, né? Esse curso não é uma pílula que você simplesmente toma e no dia seguinte os seus filhos acordam lindos, obedientes e felizes. Não é. Não é para você que não tá afim de colocar a mão na massa na educação dos seus filhos, mas é para você que entende a importância do seu papel na educação emocional dos seus filhos e você tá disposta a fazer o que for necessário para fazer para que eles cresçam emocionalmente saudáveis. Afinal, você compreende que eles são o seu maior tesouro. Nesse curso você vai ter um despertamento. Você vai aprender a ver os seus filhos com outros olhos. E você vai enxergar, então, a solução para cada problema que você tem vivido aí dentro da sua casa. E vai conseguir, finalmente, ser a mãe, o pai que você tanto quer ser. Agora eu quero te convidar para fechar os seus olhos por um instante, só para você imaginar essa cena. Imagina você e a sua família no seu lugar favorito. Imagina que vocês conversam, que vocês brincam com uma conexão única. Existe carinho, existe respeito, existe amor entre vocês. Você não se preocupa que eles vão te envergonhar na frente de outras pessoas que podem estar ali nesse lugar, porque a desobediência você sabe que já não faz mais sentido para eles. Você confia no seu filho, na sua filha, e eles confiam em você. Você olha para o seu filho e você percebe que ele está crescendo, se tornando um moço lindo, uma moça linda, que eles são conscientes, que eles têm sabedoria no agir, que são determinados, sabem o que eles querem para eles e você sabe que eles vão chegar lá, porque eles não têm medo de se esforçar para conquistar os seus sonhos. Você olha para essa cena e você se sente orgulhosa por estar cumprindo a sua missão de mãe, de pai, de forma tão assertiva. Imaginou? Agora eu quero te convidar para assistir o depoimento de uma mãe que está vivendo exatamente esse momento. Oi mães, eu estou gravando esse vídeo para deixar aqui o meu depoimento sobre o que mudou na minha vida depois do programa Reconectando Pais e Filhos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma menina de 11 anos e um menino de 14. E os 2 têm déficit de atenção. Hoje eles são tratados,
são acompanhados pelo neuro, já foram acompanhados com psicóloga, mas eu ainda precisava mais. Então, eu comecei a buscar, eu comecei a ler, eu comecei a ver vídeos na internet, tudo que me ajudasse a entender como lidar com TDAH. Até porque são os 2 filhos, não é? E aí surgiu o programa Reconectando Pais e Filhos, fiz os primeiros módulos e decidi entrar de cabeça no programa e fazer todos os programas, fazer todos os módulos. E aí comecei a ver um vídeo, ver outro vídeo e fui vendo que o meu aprendizado era incrível, porque eu estava trabalhando ali com a inteligência emocional dos meus filhos. Era isso que eu ia aprender, criar neles uma inteligência emocional saudável, para que eles possam se tornar adultos felizes, que é o nosso maior sonho como mãe, né? Ver os nossos filhos felizes. E o nosso relacionamento em casa foi mudando, eu aprendi a olhar as crianças, a entender o comportamento deles e ver pelos olhos deles, com os olhos deles, não com o meu, de mãe, de adulta, mas com os olhos deles. E isso fez com que eu respeitasse mais, entendesse mais, entender para poder conversar, para poder converter o que estava errado e me tornar uma mãe líder. Isso também foi incrível. Ganhei habilidades que eu vou levar para a vida toda, que eu aplico hoje com eles, mas que eu aplico na minha vida profissional, no meu dia a dia. É um passo de cada vez. A gente tem que ir abandonando os velhos hábitos e colocando em prática o que a gente vai aprendendo. Tem que ter paciência, porque é difícil, né, deixar os velhos hábitos. Então a gente tem que respirar e falar, não, isso aqui eu devo fazer assim, entendeu? E aí então você vai indo, vai caminhando e vai vendo os resultados dentro de casa, vai vendo a resposta dos seus filhos. Isso é maravilhoso. Então, assim, mudou a minha casa, o comportamento deles, o meu comportamento com eles. Eu passei a ter muito mais paciência, estar muito mais centrada para falar com eles, sem aquela coisa de mãe louca, que a gente grita mesmo, a gente fica nervosa e fala, o filho não obedece, aí você grita. Nossa, eu praticamente abandonei o grito dentro de casa, assim, e os meus filhos agradecem, o meu marido também. E então, assim, aprendi a dar o limite para eles, a importância do limite e dar esse limite com amor. Isso foi muito importante também. Dar o limite com amor. Então, é isso que eu queria deixar aqui, é que foi maravilhoso. Foi muito bom, maravilhoso, e eu super recomendo, porque mudou a minha vida e a dos meus filhos, da minha família toda, aliás. Esse depoimento que você acabou de ver é a maior prova de que o programa Reconectando Pais e Filhos funciona. E vai funcionar com você assim como já funcionou com tantas outras mães. Funciona porque ele é simples, ele é prático. Você vai aprendendo com os vídeos e colocando em prática dentro de casa. Lembra que em algum momento eu falei que cada módulo tem uma tarefa para você fazer? Você vai assistir o módulo, você vai fazer a tarefa e você já vai, desde os primeiros dias, vendo resultado dentro da sua casa. E aqueles pontos de dificuldade, né, que você não tiver aí conseguindo fazer sozinha, tem as aulas de reprogramação emocional para te ajudar nisso. Quando a gente vê que alguma coisa está dando errado, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer algo diferente, né? Einstein já dizia que é loucura você querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Se você quer resultados diferentes, você precisa fazer algo diferente. E quando você tem um passo a passo, né? Porque os filhos não vêm com um manual de instrução, como eu falei, mas quando você tem então essa orientação do que fazer para colocar as coisas no lugar de novo, você tem esse passo a passo, vai colocando em prática e tendo essa ajuda
tudo fica muito mais simples. Bom, mas eu quero falar para vocês das aulas bônus que a gente vai ter nesse curso. Primeira aula bônus: como se comunicar com seu filho de forma assertiva e eficiente. Sim, na maioria das vezes a gente não se comunica de forma assertiva e eficiente com o nosso filho. É por isso que ele não faz o que a gente pede para ele fazer. Vai ter também uma aula sobre convivência leve com portadores de TDAH. Então, lembra que eu falei que tinha surpresa para você? Quem tem TDAH ou outros transtornos de comportamento aí, nessa aula eu ensino como a gente conviver com mais leveza com essas crianças. E você vai ter também acesso a uma ferramenta que se chama O Controle é Meu, para justamente ensinar o seu filho que está nas mãos dele o controle das emoções dele. E você vai ter acesso também à comunidade Reconectando Pais e Filhos, onde você vai poder trocar experiência com outras mães, vai poder tirar suas dúvidas e muito mais. Eu já vou então te falar o valor deste programa, mas só para você ter ideia de quanto ele custaria para você, Então eu vou te falar tudo que está integrado dentro desse curso. Um curso de inteligência emocional, um curso de liderança, um curso de coaching, um curso de programação neurolinguística, sessões terapêuticas. Lembra das 5 aulas de reprogramação emocional? Você vai ter acesso a 5 sessões terapêuticas. E também um curso de adaptação, das ferramentas aí para crianças e adolescentes. Se você fosse fazer todos esses cursos separadamente, você não ia gastar menos do que R$12.000, É claro que eu não cobro esse valor nem mesmo nos meus atendimentos individuais, Eu cobro nos atendimentos individuais um valor de R$3.000. Quando o atendimento é em grupo, às vezes existem mães que têm os mesmos tipos de problema, a gente consegue atender em grupo. Então o valor fica de R$1.800. E esse curso completo, que você está tendo acesso a ele agora, inicialmente ele foi vendido por R$1.200 ou 12 parcelas de R$120. Mas, para você que está aqui, lembra que eu falei que tinha surpresa? Para você que está aqui, ele não vai sair por esse valor de R$1.200. Ele vai sair por um valor muito especial, R$800 ou 12 parcelas de R$80. Mas, para você que decidir dar esse passo agora, ainda tem uma condição muito mais especial que essa, que é uma parcela de R$57. Isso mesmo, uma parcela de R$57. Só para você que decidir dar esse passo ainda hoje. Na verdade, eu vou dar para você 24 horas para você dar esse passo e conseguir garantir o valor de R$57 mensais. Por que só R$57, Alessandra? Na verdade, são 12 vezes de R$57, mas você vai ter 30 dias para poder testar esse curso. Você vai pagar R$57 e se em 30 dias você não tiver o resultado que você espera dentro da sua casa, é só você me mandar um e-mail, um WhatsApp, lá dentro do grupo mesmo, em qualquer lugar, me aciona a garantia de 30 dias e eu devolvo o seu investimento. Vai ser R$57 para você testar por 30 dias o programa Reconectando Pais e Filhos e ter a certeza que ele funciona para você também. A minha missão aqui é ajudar você a cumprir a sua missão de mãe, de pai, com louvor. Se você está comprometido nessa missão comigo, eu tenho certeza que você vai fazer o que for necessário fazer para garantir esse futuro emocional para os seus filhos. Então não espera mais, clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição e garante a sua vaga no programa Reconectando Pais e Filhos só por R$57. Mas ainda pode ter aquelas pessoas que estão ainda com dúvida e falando assim: Alessandra, mas e se eu não tiver esse dinheiro? E se eu não tiver esse valor? Eu estou permitindo o parcelamento do curso justamente pensando em você. R$57 é muito menos do que você gasta quando você leva seu filho para passear, seja para comer um cachorro quente que for. Será que não vale a pena economizar esse passeio no mês e investir no futuro emocional dos seus filhos? Claro que vale a pena. Tempo e dinheiro são sempre relativos àquilo que a gente entende como prioridade. Imagina essa história. Uma pessoa que sempre você ouviu dizer que não gosta de ir para academia, que não gosta de correr, que ela nunca vai fazer isso na vida, que ela prefere morrer.
Um dia essa pessoa sofre um infarto e ela é hospitalizada, passa alguns dias lá no hospital, se recupera, né, graças a Deus, do infarto, e no dia da alta o médico fala assim, doutor fulano, você a partir de hoje vai ter que entrar para a academia e vai ter que correr tantos quilômetros todos os dias, ou fazer uma caminhada todos os dias. O que você acha que vai ser a primeira coisa que ela vai fazer assim que ela sair do hospital? Ela vai se matricular numa academia, ela vai dar um jeito de sair para correr todos os dias. Mas cadê que ela não gostava? Cadê que ela não tinha dinheiro para fazer? Ela se vira, ela arruma esse dinheiro e ela arruma esse tempo, porque tempo e dinheiro são questão da gente entender qual é a prioridade na nossa vida. E se você entendeu que é prioridade você investir no crescimento emocional dos seus filhos para que eles cresçam saudáveis emocionalmente, você vai conseguir esse recurso. Mas, Alessandra, eu entendo e eu já sei que é importante, mas eu não trabalho, só o meu marido trabalha. Ou só a minha esposa trabalha, né? Tem casos assim também. E o recurso financeiro que nós temos vem dele. E eu não posso simplesmente dispor de um valor sem consultá-lo. E eu sei que se eu for fazer isso, ele não vai aceitar. Eu sei que ele vai falar não. Então, infelizmente, eu não tenho muito o que fazer. Se você chegou até aqui, é porque você sabe a importância do crescimento emocional dos seus filhos. E você sabe que isso depende de você. Se você entendeu isso, também é sua a responsabilidade de conseguir convencer o seu marido, convencer o seu parceiro de disponibilizar o recurso necessário para isso. Convida ele para assistir essa aula. Mostra essa aula para ele também. Porque se ele não assistiu ainda, ele não vai ter essa consciência. E mesmo que ele assistir essa aula, eu digo, é sua a responsabilidade de garantir para o seu filho um futuro emocional saudável. Porque os homens, eles são mais práticos, mais racionais, né? Mais de fazer conta. A parte emocional, normalmente, ela é suprida pelas mulheres. Né? Deus nos fez assim. Cada um tem o seu papel. Então não espera do seu marido que ele cumpra um papel que não é dele. Sempre quando você precisa ou quando você quer alguma coisa, mesmo que seja um capricho, você sempre consegue do seu marido, não consegue? Por que não, então, conseguir dele esse recurso para algo tão importante? Bom, então aqui nós temos duas possibilidades muito claras. Primeiro, você se inscreve no programa Reconectando Pais e Filhos, aplica esse método passo a passo dentro da sua casa e vive uma grande transformação na sua família. Seus filhos, eles se tornam mais obedientes, mais aplicados e mais preparados emocionalmente. Você e a sua família podem ir para qualquer lugar, num restaurante ou até mesmo num encontro de família, que você vai estar seguro que você não vai passar por nenhuma vergonha e também não vai ficar preocupado se os amiguinhos dele vão dar a devida atenção ou se ele vai ficar lá encolhido no canto, rejeitado, né, pelos amigos, porque você sabe que agora ele tem um preparo emocional para lidar com cada situação. Você passa a ter um relacionamento forte e saudável com os seus filhos. E passa a ter mais tempo para você também, aquele tempo que você ficava gastando de cobrar, faz isso, faz aquilo. Ele agora é seu e você pode usá-lo como você bem entender, até para assistir um filme ou aquele programa de TV que você gosta, ou simplesmente não fazer nada. É justo, não é? E a segunda possibilidade, você se inscreve no programa, só que vamos supor que por alguma distração você esqueceu, não assistiu às aulas, ou assistiu, mas não colocou em prática o que você aprendeu. Nesse caso, você não vai ter nenhum resultado dentro de casa, você pode dar a garantia de 30 dias e eu devolvo o seu investimento de volta integralmente. É claro que nesse caso você não vai viver a transformação que a gente acabou de falar, mas também não vai perder nada, porque o seu investimento vai estar garantido de volta para você. Então veja que não há nenhum risco aqui. O risco que tem, eu assumo por você, porque eu tenho certeza, mais do que 100% de certeza, da eficácia de tudo que é ensinado dentro do programa Reconectando Pais e Filhos. No melhor cenário, então, você vive uma grande transformação dentro da sua casa. E no pior cenário,
você recebe seu dinheiro de volta e tá tudo certo. Mas então essa parcela de R$57 vai estar disponível só até amanhã, para que justamente você tenha tempo de falar com seu marido, falar, né, com a pessoa responsável ou dar algum jeito de conseguir esse valor para você investir no futuro emocional dos seus filhos. Passado esse prazo, então, o valor volta ao valor original para você que assistiu essa aula, né? Que é de R$800 ou 12 vezes de R$80. Sabe, muitas mães que vêm tirar dúvidas comigo ou buscar ajuda comigo, elas falam assim: Alessandra, eu já não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, mas eu não sei onde eu tô errando. E o mais desconfortante de ouvir essa frase, né, onde foi que eu errei, eu não sei onde eu tô errando, é porque elas realmente não sabem onde elas estão errando. Ela percebe que algo está fora do controle, mas ela não sabe o que é. Ela tentou de tudo que ela sabia, tudo que ela conhecia sobre a educação dos filhos, ela tentou e não deu certo. E ela se sente fracassada. É claro que sempre existe uma maneira da gente reverter, né, uma situação ruim. Mas quando se trata da educação dos nossos filhos, a gente só tem uma janela de tempo para conseguir fazer a coisa dar certo. É o tempo entre eles nascerem e enquanto eles estão conosco, enquanto eles estão crianças e adolescentes. Depois que eles cresceram, essa janela de tempo passou e o tempo passa, mesmo que a gente não queira, e aí a gente perdeu o controle dessa situação e a gente perdeu a chance de realizar a nossa missão de pai e de mãe com louvor. Mas eu não gostaria que esse curso se tornasse uma prioridade para você só quando a situação chegar nesse nível, no insuportável. Eu não gostaria de te ouvir dizer aonde foi que eu errei. Eu gostaria que você entendesse a prioridade desse curso para você e fizesse a sua inscrição antes de chegar neste ponto. Se essa janela de tempo, que é única, que nós temos para conseguir ensinar para os nossos filhos tudo que a gente precisa ensinar, se ela não for bem utilizada, a gente corre um sério risco, sim, de criar adultos inconsequentes, mimados, que não sabem enfrentar as frustrações, que passam por cima dos outros para conseguir o que quer, porque não sabe lidar com as próprias perdas. São pessoas que são dependentes, de repente, para sempre de você, emocionalmente e financeiramente, porque não consegue alcançar sucesso na vida. E fatalmente pessoas assim, pessoas que não sabem lidar com as suas frustrações, elas vão buscar consolo onde não deve, em amizades erradas, em drogas ilícitas, em coisas que de repente você não gostaria e não desejaria nem para o seu pior inimigo. E se o seu filho tem o TDAH ou o TOD, você sabe que ele tem uma maior propensão para se envolver com drogas ilícitas, para se envolver no mundo da criminalidade e até mesmo para desenvolver uma depressão e suicídio. É horrível falar sobre isso, mas a gente precisa falar, a gente precisa ser realista. Por que que eles têm essa maior propensão para todas essas coisas ruins? Porque são pessoas incompreendidas e pessoas que não se compreendem e não têm a compreensão que precisam dentro de casa. Por isso tem que partir de você conseguir compreender o seu filho. E com todos esses passos do programa Reconectando Pais e Filhos, você vai conseguir finalmente entender o seu filho como ele realmente é e dar para ele o suporte que ele precisa para que ele cresça com um emocional inabalável. Mas alguns pais falam: não, meu filho não. Mas quando se dá conta, essa janela de tempo já passou e não tem mais o que fazer. Já imaginou o seu filho, a sua filha, que você tem despendido tanto amor, que você dedicou a sua vida inteira, de repente ir para um caminho aí que você não gostaria? Mas eu acredito que nós somos co-criadores da nossa realidade. Deus tem a parte dele e nós temos a nossa. E se a gente tem o poder de criar para nós a nossa própria realidade, a gente tem também o poder de ensinar para os nossos filhos como eles podem fazer isso. Um dos pilares do programa Reconectando Pais e Filhos é justamente o equilíbrio emocional. E no módulo 3 você vai ver isso mais profundamente. Porque se o nosso emocional tá bem, todo o resto vai bem. E a maior prova de que eu tenho sobre isso é um tio
que eu tenho, e ele tem uma doença chamada ELA. Não sei se você já ouviu ou se você já conhece essa doença, mas a ELA, ela é uma doença degenerativa, muito agressiva. Quando a pessoa é diagnosticada com ela tem normalmente uma expectativa de vida entre 2 e 5 anos, não mais que isso. É uma doença que a pessoa começa a definhar. Ela vai perdendo todos os movimentos que ela tem dos músculos, ela vai perdendo a capacidade de respirar sozinha, ela vai perdendo a capacidade de fazer qualquer coisa sozinha. Ela fica numa cama, a única coisa que é preservada é a mente. A mente, o cognitivo, fica intacto. Eu tenho um tio que ele já está nessa situação há mais de 8 anos. E ele conseguiu essa sobrevida porque ele tem uma autoestima e um equilíbrio emocional que, confesso, é uma das minhas fontes de inspiração. Esse tio, ele é uma pessoa que, embora esteja sobre a cama, ele é uma pessoa extremamente agradável. Ele é uma pessoa que ele consegue se comunicar através do olhar, então ele vai olhando para algumas letras e ele vai, como essas letras, né, que estão aqui atrás, ele vai olhando para cada letra e a gente vai formando palavras e as frases que ele quer dizer e assim a gente consegue nos comunicar. Ele é uma pessoa extremamente agradável, ele recebe visitas todos os dias e ele tem uma alegria no olhar que é contagiante. Mesmo com tudo o que aconteceu para ele, mesmo sendo acometido por essa doença terrível, o emocional dele continua inabalável. Por outro lado, eu tive um amigo que ele teve tudo na vida. Ele teve saúde, ele teve família, ele teve amigos, um excelente emprego e uma coisinha que ele não conseguiu conquistar, uma frustração que ele não soube lidar. Ele se enfiou numa depressão profunda e não consegue sair dela, não quer sair dela. Consegue perceber a diferença entre quem tem um emocional inabalável e um emocional fragilizado? E não é só isso, né? Levando aí para termos não tão extremistas, levando para questões mais práticas, quando você consegue ensinar para os seus filhos as 10 habilidades de sucesso, consegue ensinar para eles o gerenciamento das emoções, supre todas as necessidades emocionais que eles têm e alia tudo isso com a sua liderança sobre eles, o que você vive, na verdade, é um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente de amor, de compreensão. Você tem o privilégio de poder cuidar de você enquanto você cuida dos seus filhos, sem ter que ficar, né, 100% do tempo cobrando eles o que eles têm que fazer e brigando e falando de novo e de novo e de novo. Isso tudo é muito cansativo. Você tem o privilégio de poder ficar tranquila, porque você sabe que o seu filho não vai sair dando ouvido para qualquer pessoa na rua, não vai entrar no carro de qualquer estranho, porque eles têm essa necessidade de pertença suprida dentro de casa. Você também pode ficar tranquila e ler, de repente sentar numa tarde para ler um livro, porque você sabe que os seus filhos, eles têm uma rotina e eles seguem essa rotina independente de você estar lá cobrando eles o tempo todo ou não. E finalmente você pode se sentir extremamente orgulhoso por ver que os seus filhos estão encaminhados, né, aí pelo caminho certo, que você tem cumprido a sua missão de mãe e de pai com louvor. Enfim, as vantagens de você colocar esses 5 passos em prática são tantas que eu poderia ficar horas aqui falando, mas eu prefiro deixar para que você tenha essa experiência aí dentro da sua casa. Então, não espera mais, clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no programa Reconectando Pais e Filhos e eu te vejo lá dentro do curso.